primeira delas, vem todas elas sob a forma de perguntas. 4 perguntas. A primeira, Paulo pergunta: onde está a jactância, pois? Esse pois aí já aponta para a conclusão, né? Então, onde está a jactância? A jactância é aquilo, se gloriar, se vangloriar, a pessoa achar que é melhor do que as outras, que merece alguma coisa, proclamar a própria bondade. Paulo pergunta: nesse sistema que Deus imaginou, criou, manifestou e executou, onde é que está a jactância humana? A arrogância humana, o orgulho humano, fica onde? A resposta: foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Porque se a salvação fosse pela lei, no céu ia ter um monte de gente batendo no peito dizendo o quê? Eu cheguei aqui porque mereci. A lei permite a jactância, porque se você cumpre a lei, você tem o direito de dizer: eu cumpri a lei e eu mereço alguma coisa. A lei exige alguma coisa. Quando nós cumprimos a exigência da lei, nós temos direito a alguma coisa. Mas no sistema que Deus criou, a jactância foi excluída, porque é pela graça. No céu haverá apenas pessoas que se curvarão diante do trono de Deus, agradecidas e humildes, sem reivindicar absolutamente nada e sem dizer absolutamente nada a não ser: glória seja dada a Deus. Eu estou aqui somente pela sua graça e pela sua misericórdia. É por isso que na igreja não pode ter gente arrogante. Um crente arrogante é uma contradição em termos. Um crente arrogante é uma contradição em termos. Você está arrogante de quê, meu irmão? Você é um pecador, indigno. Você é igual a todos os outros, porque tem uma coisinha a mais, estudou um pouquinho mais, é mais bonitinha e tudo mais. Você pensa que isso lhe faz mais especial alguma coisa? Absolutamente não. Você é um pecador igual aos outros. Crente arrogante é uma contradição em termos. Por isso que o único lugar do mundo onde deveria haver gente humilde de verdade é a igreja. Somos irmãos e irmãs em Cristo, salvos pela graça, pela mesma graça, pelo mesmo Cristo, pela mesma fé. É por isso que também na igreja nós devemos ter cuidado para não fazer determinadas distinções e dar prioridade e dar primazia aos que têm mais, os mais bonitos, os mais inteligentes e aos mais cultos, os mais etc. Porque Deus não vê dessa maneira, não é assim que Ele olha. Onde está a jactância? Ela foi excluída. O Evangelho exclui a arrogância do coração. Uma contradição em termos, né? Tem um crente arrogante. Mas a única maneira de acabar com a arrogância do homem é a cruz. Na cruz Deus julga a arrogância humana e a reduz a nada e mostra realmente o que é que nós somos. A segunda conclusão que Paulo diz aqui, também sobre a forma de perguntas. Aliás, aqui ele fala sobre a forma de conclusão no verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Essa é a conclusão dele. Diante de toda essa argumentação, essa conclusão é óbvia. O homem é justificado diante de Deus, não pelas obras da lei que ele pratique, mas pela fé em Cristo, que é um dom de Deus. Aí a terceira conclusão sobre a forma de pergunta no verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Já que ele está falando de um evangelho que tem a ver com o Messias judeu, de uma lei que foi dada aos judeus, de profetas que eram judeus. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? Nós somos gentios, somos brasileiros, gentios. Ele não é também Deus dos brasileiros? É claro que é também dos gentios, diz Paulo. Visto que Deus é um só. É o mesmo Deus, o qual justificará pela fé o circunciso, que é o judeu, e mediante a fé o incircunciso, que é o brasileiro, o ímpio. Olha, é ímpio mesmo, o gentio, né? Somos todos gentios, pagãos, mas Deus é o mesmo Deus dos judeus, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Jesus Cristo, é o mesmo Deus de toda a humanidade, porque o caminho é um só de salvação, não tem dois caminhos. Desculpem os que acham que Deus tem um caminho de salvação para o judeu e outro para o gentio. Eu aconselho que você releia esse capítulo. Só tem um caminho de salvação. Porque judeus são pecadores também. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Judeu que não crê em Jesus Cristo vai para o inferno, lado a lado, de mão dada com o brasileiro que também não acredita.